Para dar as boas-vindas, convido a diretora executiva da ABICOM Sindicom, Cristiane Dias Ferreira. Muito bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que nós estamos hoje reunidos para a primeira edição do Conexões Saneamento. Esse evento foi concebido há mais ou menos um ano atrás. Assim que eu cheguei na ABICOM, a gente começou a conversar, a equipe, e a gente entendia que a gente tinha que ter um evento em Brasília, né? Aqui a gente desenvolve grande parte das nossas atividades, a nossa interlocução com o Congresso Nacional, com a agência reguladora, com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo. Então, a gente sentiu uma necessidade de termos aqui um evento em Brasília, onde a gente pudesse reunir esse público, reguladores, prestadores de serviços, consultores, quem atua realmente diretamente na atividade parlamentar. Então, que a gente pudesse fechar todas essas pontas e nos reunirmos no dia de hoje. Então, eu gostaria de cumprimentar o presidente da ABICOM, Rogério Tavares, na pessoa de quem eu cumprimento todos os nossos associados aqui presentes, todos os nossos parceiros, todos os nossos prestadores de serviço e, principalmente, nossos patrocinadores que tornaram esse evento possível, esse dia possível. Então, é com muita alegria que nós desenvolvemos cada painel procurando trazer para vocês os temas que estão mais latentes, os temas que chamam muita atenção. Eu costumo falar que a gente, nós, do setor de saneamento, a gente tem uma agenda de eventos muito longa ao longo do ano, mas a gente sempre está falando para os mesmos atores. E o nosso setor, a gente precisa falar um pouco para quem ainda não conhece a nossa realidade, tanto do ponto de vista dos desafios, como também do ponto de vista das evoluções que nós já alcançamos. Eu acho que nosso vídeo documentário aí mostra, assim como o Panorama também, que é a nossa publicação anual, o tanto que nós já evoluímos e quanto que 5 anos já fizeram bastante diferença no nosso setor, em termos de amadurecimento institucional, de regulação e de investimentos. Então, o intuito desse evento é isso, que nós possamos fazer discussões mais profundas, mais complexas, mas, principalmente, que nós estejamos unidos, setor público, setor privado, em prol da defesa do nosso setor, de um posicionamento mais firme do nosso setor para defender as agendas que nós precisamos defender. E, para isso, nós contamos também com vários apoiadores que vão estar aí ao longo dos nossos painéis, na nossa programação desse dia. Para finalizar, hoje a estrela aqui são os nossos painelistas. Eu gostaria de deixar um agradecimento todo especial para a equipe da ABICOM, que tanto se dedica, que é tão comprometida. Sem ela, nada disso seria possível. A gente trabalha realmente bastante coordenados, bastante alinhados. Então, muito obrigada a todos vocês e todos os nossos prestadores de serviço também, a Agência Infra, Fariello, e todos aqueles que nos ajudam, tá? E, principalmente, mais uma vez, aos nossos associados. Desejo a todos vocês um excelente evento, sejam todos muito bem-vindos. Não vou correr o risco aqui de cumprimentar um por um, vou cumprimentar a governadora Raquel Lira, na pessoa de quem eu cumprimento todas as mulheres presentes, o nosso presidente Rogério, senador Eduardo Gomes, deputado Fernando Monteiro, e todos os amigos e autoridades aqui presentes que, de alguma forma, estão aqui para prestigiar a ABICOM, mas prestigiar, sobretudo, o setor de saneamento básico. Muito obrigada, desejo a todos um bom evento. Obrigada, Cristiane. Senhoras e senhores, ouviremos inicialmente o presidente do Conselho da ABICOM, Rogério Tavares, no qual convido ao palco. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje, por conta de toda a minha história, que foi no meu trabalho anterior no governo, na Caixa Econômica Federal,
e agora na EGEA, e aqui como presidente do Conselho da ABCOM esse ano, a gente está num momento que, para mim, particularmente, é muito feliz, porque eu trabalhei a vida inteira acreditando que a gente podia chegar aonde a gente está chegando agora. Trabalhei, e muitos aqui me conhecem, de lá de trás, viabilizando financiamento para investimento em saneamento na Caixa, fazendo financiamento público e privado, o pouco que se tinha de financiamento privado, até na época usando estruturas de project finance, que já era uma enorme novidade, né? E enfrentando muitas dificuldades ao longo do período, vamos dizer, para convencer, até no âmbito do governo, naquela época, a importância de se ampliar a participação da iniciativa privada como um instrumento para você conseguir fazer o saneamento no Brasil avançar. Porque se os números hoje ainda não são legais, se você ainda tem, a história, você tem 32 milhões de pessoas ainda sem água, 90 milhões ainda sem esgotamento sanitário, bom, vamos lá, isso vem de muito tempo, e esses números até já são um pouco melhores que os números de 5 anos atrás. Mas era difícil, era muito difícil, e havia, vamos dizer, uma série de questionamentos, e óbvio, alguns entendimentos equivocados de que realmente o dinheiro para bancar saneamento tem que ser dinheiro público, etc. Bom, nos dias de hoje, a gente sabe perfeitamente que dinheiro público, por mais que houvesse até essa vontade, não há dinheiro público capaz de bancar um volume de investimento que chega próximo de R$1 trilhão. A gente já tem aí contratualizado mais de 180 bilhões, mas ainda falta muita coisa, como todos aqui sabem. E se o setor privado não tivesse entrado a partir, digamos, se ele não tivesse entrado de uma forma mais pesada a partir do novo marco legal, a gente não estaria aqui hoje falando dessa contratualização de 181 bilhões, de já ter avançado os indicadores e ter uma real perspectiva de cumprir o que a lei diz, que ela fala em universalização em 2033, podendo chegar até 1º de janeiro de 2040, se a gente, vamos dizer, entender que há regiões, realidades mais complexas, de mais difícil viabilização, que você precisa fazer os investimentos com menor velocidade. Não adianta você fazer, porque, digamos, a conta não vai fechar, você tem que chegar até lá. Mas esse horizonte 2033/2040, ele é factível no nosso entendimento. No meu entendimento particular, sim. Para quem viveu profissionalmente a vida inteira nisso, eu acho que a gente está no caminho correto. A gente está rumando para uma coisa que eu, particularmente, em algum momento da minha vida, achei que não ia acontecer, né? Por mais esforço que se fizesse, achava que não ia dar certo. Mas, hoje, a gente entende que isso está correndo para uma coisa sensacional de você resgatar uma dívida social e ambiental absurda nesse país. Então, a gente vê a movimentação de quase todos os estados da federação, buscando modelos de regionalização para fazer concessões, PPPs, fazer venda de ações de empresas, mecanismos diversos para trazer o setor privado para dentro, para viabilizar essa montanha de investimento que já está acontecendo e que nós acreditamos que irá dar certo. Ou seja, para quem ainda eventualmente diz, porque tem risco de o marco não ser cumprido, essa discussão não existe aqui no âmbito da ABCOM. Todos os associados da ABCOM partem do princípio de que o que está aí vai continuar. A gente tem contribuições importantes, eu ressalto, a contribuição da Agência Nacional de Águas com a edição das normas de referência, a contribuição do BN10, essencial nas principais modelagens que estão acontecendo aí. Então, com tudo isso vindo, a gente entende que as coisas vão dar certo e
hoje é um dia de comemoração, é um dia de celebração disso. É uma celebração de uma vitória, eu classifico que já é uma vitória a gente ter chegado aqui. Está crescendo a participação em municípios, a gente vai chegar a 50% dos municípios brasileiros no ano que vem, tranquilamente, eu não tenho a menor dúvida disso. E, claro, a gente não está excluindo a participação do setor público, como foi bem colocado. Só que aqui o setor privado entra para agregar, em termos de eficiência operacional, de capacidade de mobilização de capital para fazer os investimentos necessários para que as coisas aconteçam. Esse é o nosso papel. E aqui, eu já falei demais, eu acho, eu queria agradecer a todos, mais uma vez, em nome da ABICOM, a presença aqui, e esperar aí os painéis que virão, que serão ótimos, eu tenho certeza. Há pessoas assim, altamente qualificadas aqui hoje para falar. Meu muito obrigado a todos vocês. Senhoras e senhores, convido neste momento, para sua saudação, o deputado federal Fernando Monteiro. Primeiro, bom dia a todos. Agradecer, participar de um evento que a gente há muito tempo estuda. Nós, quando fazemos política no Congresso Nacional, a gente passa por nós vários temas, e a gente tem que escolher alguns temas para poder aprofundar e poder colaborar. Então, eu não podia começar a manhã de hoje, minha governadora Raquel Lira, sem agradecer a Roberto Tavares por ter me colocado no tema que é apaixonante, que muitas vezes parece impossível, mas faz do possível virar possível. Nós hoje estamos comemorando, Cristiane, 5 anos do marco. Mas nossa luta pelo saneamento, Eduardo Gomes, começou há 10 anos, porque a gente via a dificuldade e via que a gente precisava da segurança, como disse Rodrigo Maia, para o setor. Para nós políticos, não existe privado nem público. Existe água na vida das pessoas. Existe saneamento na vida das pessoas. E o Congresso lá atrás, na minha visão, Rogério, cometeu um equívoco, Eduardo, quando separou o que era saneamento básico. Água, esgoto, resíduo sólido, e água, resíduo sólido, esgoto e drenagem. Separou, cada um para o lado, cada um de maneira sua, fazendo a sua política pública. Isso não dava para nós segurança para investimento. Não daria para nós trazer o setor privado que, junto com o público, pudesse fazer o que era verdadeiramente imprescindível, que era levar água para a vida das pessoas. Eu sou do estado nordestino, onde lá falta água. Onde lá atrás, uma palavra bem pequenininha, governadora, mudou o rumo do nosso Nordeste. Porque lá atrás, os governos que não conheciam a seca, dizia que era combater a seca. E com seca não se combate, se convive. E essa política pública atrasada, com um nomezinho bem pequenininho, nos levou tanto tempo para chegar ao marco. O marco foi debatido de forma exaustiva. Vários lados, várias propostas, várias ideias que pareciam ser mais rápidas do que a solução. Eu, durante o marco, debati com a ABICOM várias vezes. Debati com setores públicos, debati com gestores públicos e via a dificuldade de haver um entendimento. Aprendi muito com o Rogério, porque a sua resiliência, a sua persistência em poder fazer daquilo que parecia muito distante, porque havia posições diversas, num país confuso e num momento que a gente vivia uma grande crise econômica. E talvez o prenúncio de uma crise política que se vive hoje. E isso trazia para a gente
várias dificuldades. Eu fiz algumas defesas, umas entraram no marco, outras não. Eu sou radicalmente contra a outorga. Eu acho que não pode existir outorga, tem que existir investimento, principalmente no setor que o payback é a longo prazo. A única forma de a gente poder acelerar e chegar, né, ao objetivo final é exatamente a gente tendo que tirar as outorgas. Que esse valor de outorga seja reinvestido exatamente na obra. Nós vivemos num país tão pouco, outra palavrinha, planejado. As cidades não são planejadas, o país não tem planejamento, a gente não sabe o que é amanhã. Cada governo que entra monta sua política e esquece para trás. Isso causa um dano gigante, né, à economia e, principalmente, atrair investimentos. Então, primeiro era a outorga. Segunda, uma briga que eu briguei e espero que a gente continue aí lutando, é a parte da regulação. A gente tem que ter um regulador que realmente regule. Que realmente, como dizia Delfim, no Brasil é um país diferente, porque a política é maior que a aritmética. A gente tem que fazer, na verdade, é conta. A gente tem que ter tarifa justa, mas que quem invista possa tirar seu investimento. Então, eventos feitos esse são eventos importantes. Um pouco para nós, do Congresso Nacional, entender um pouco, né, do setor, aprender mais com o setor. E vocês também entenderem um pouco do nosso lado, o lado da política pública, o lado da gente que nós temos a obrigação de, como político, transformar o sonho das pessoas em realidade. Vocês hoje fazem um desafio que não tínhamos tão claro em 2020 e em 2016, que é a questão da mudança climática. Mais uma vez, fui para um debate e as pessoas queriam quase cometer o mesmo erro, de combater os eventos climáticos. Infelizmente, não se combate, se convive. E essa palavra conviver faz parte da política pública que nós todos temos que ter. E a falta de planejamento nas cidades no passado, vamos pagar um preço alto no futuro e talvez no presente. A falta de drenagem é um debate que tem que ser urgentemente feito. E isso passa pelo saneamento. Eu sempre digo, governadora, que todos que fazem o saneamento é a facility mais difícil que tem, porque a tecnologia do telefone conseguiu passar barreiras. A energia conseguiu, com mais tempo, se estabelecer. E o facility da água e do esgoto ainda corre atrás, pelas dificuldades de legislação, por dificuldades ambientais e por dificuldades da velocidade entre querer e ter. Então, eventos feitos esse, e eu fiz uma proposta ao presidente Hugo Mota, que nós abríssemos na Câmara um fórum permanente de discussão, para a gente poder revisitar, a gente poder requalificar e poder, a cada ano, sem mudanças, Rogério, estruturais, apenas mudanças daquilo que nós pensávamos que daria certo e não deu. A outorga, na minha visão, é um modelo desse. E o segundo, quando se tem outorga, a pessoa que pega a outorga, o governo, ele gasta antes do tempo. E daqui a 20 anos, ele não investiu em saneamento, não investiu em esgoto, não investiu em drenagem, e está o gestor do futuro pagando pelo erro do presente. Então, precisamos unir mais. Acredito que o trabalho da ABICOM é importantíssimo para a gente poder, nesse fórum, fazer as melhorias necessárias, como na parte tributária que tem que ser feito, como diminuir o payback, como aumentar o investimento e como nós podemos conviver juntos com esse momento climático que vive o mundo, onde a gente possa, em lugares sem planejamento, a gente poder planejar e poder refazer tudo aquilo que não foi feito, para poder a gente ter segurança jurídica, investimento maciço e, principalmente, velocidade, porque quem falta água, quem falta esgoto, tem pressa. E a gente precisa fazer da pressa a solução na vida das pessoas. Então, quero agradecer e terminar com uma palavrinha que nós sempre buscamos, e eu sempre de manhã
busco ler ela é bem simples, que é com fé e esperança a gente faz o longe ficar perto. Bom dia a todos e bom evento. Obrigada, deputado. Bem, senhoras e senhores, convido agora para fazer uso da palavra o vice-presidente do Senado Federal, o senador Eduardo Gomes. Bom dia a todos, todas as pessoas que assistem esse importante evento, os que acompanham aqui presencialmente e os que estão acompanhando via digital. Quero cumprimentar a governadora Raquel Lira, prazer conhecê-la, já admiro o seu trabalho há bastante tempo. Quero cumprimentar meu colega deputado Fernando Monteiro, o Rogério Tavares, quero cumprimentar a nossa presidente da ABICOM, minha querida amiga, quero cumprimentar a todos, e vou fazer isso de maneira mais objetiva, cumprimentando a Roberta Nobre, que está no cerimonial. Ela, com certeza, vai cumprimentar todo mundo. Então, vou aproveitar os cumprimentos dela para começar a falar rapidamente sobre esse convite da ABICOM, do Sindicom e daqueles que trabalham na política de saneamento no Brasil nos últimos anos. Primeiro, fazendo um reconhecimento do trabalho que foi feito para a aprovação do marco. Isso não está no filme, as pessoas não contam, mas vivia-se um período de pandemia. Eu sei particularmente a dificuldade que nós tivemos, porque eu era o líder do governo no Congresso Nacional nesse período. Então, o saneamento já começa com uma particularidade. A gente teve vitórias improváveis, espetaculares, e derrotas não esperadas, como foi a questão tributária, por exemplo, num ambiente tranquilo, de reforma tributária, tão esperada, com uma aprovação de 100% da comissão de mérito e uma votação também unânime no plenário do Senado. É evidente que todos lembram do que aconteceu. Na Câmara, Fernando, a gente teve aquele momento em que a reforma tributária tinha um prazo para ser aprovada, e todas as mudanças tiveram um tratamento como se fosse de combo. E aí, tanto o assunto do saneamento como outros assuntos ficaram de fora. Então, eu parei muito de falar sobre o mérito das questões depois que eu fui relator do marco da inteligência artificial no Senado. Eu parei de falar especificamente da matéria, porque eu vi que mais importante são as impressões e as percepções sobre votação no Legislativo brasileiro. Nós conseguimos aprovar. Eu acho que eu só consegui aprovar o relatório no Senado porque quem me conhece sabe disso. O meu susto tecnológico eu gastei todinho no fax. Então, tudo que aconteceu na internet depois, para mim, não me coloca medo. E hoje a matéria está na Câmara. Eu queria falar isso para dizer que é inexplicável que a gente não tenha conseguido avançar numa tarifa que se anuncia aí com um aumento médio de 18%, uma coisa tão óbvia, no ano da COP, que já está dando muito trabalho, já tem gente chamando a COP de Woodstock, porque não tem onde hospedar, então vai ter que ter uma música boa, vai ter que ter uma maluquice. E também sobre a reforma tributária que a gente aprovou, que 90 dias depois a gente já estava discutindo IOF, taxação do PIX. Então, a gente precisa voltar a reprogramar as coisas no país. E eu vou começar brevemente sobre uma coisa fundamental, que é parar no Congresso Nacional. A gente está preparando uma medida legislativa que estabeleça tempo de definição para que a gente pare de ter no Congresso Nacional e, consequentemente, nas agências reguladoras, uma espécie de temporada de agência. Na semana passada, nós aprovamos 34 nomeações para as agências reguladoras. Nessa semana, nós temos mais um tanto. Acontece que nós estamos substituindo diretores de agência que já deviam ter sido substituídos em março do ano passado. Então, isso aí fere de morte o setor regulatório, sem contar o torniquete e a dificuldade orçamentária que as agências reguladoras têm para avançar. É preciso independência de verdade e é preciso que o parlamentar tenha um prazo definido para substituição. Senão, acontece o que aconteceu na semana passada. Uma amiga minha, que ia ser sabatinada, perguntou se eu tinha alguma dica.
eu perguntei para ela se ela tinha costume de fazer jogral na escola, que eram muitos indicados de várias agências ao mesmo tempo. Então, se cada um respondesse a uma pergunta, já estava bom. Então, a gente precisa voltar a pensar as coisas no país, além da divisão política, daquilo que disse o Fernando, além das restrições biológicas aí que vão fazer a gente correr para um país melhor e parar com os improvisos, né? A gente precisa voltar a fazer política analógica, fora das redes sociais também. É curioso, quando você vai pegar o desempenho do Congresso Nacional, geralmente, aqueles que vivem diretamente ligados ao palanque digital não chegam a 5% do Congresso Nacional. Então, a gente tem que resolver no feijão com arroz, fazendo aquilo que dá certo. Está claro e evidente que o marco legal do saneamento avançou e trouxe uma convivência que era improvável e união das agências públicas e das agências privadas. Então, o que a gente precisa é de saneamento seguro, política fiscal real, né, e uma agenda legislativa objetiva. Nós estamos lá com a PEC 49, que o senador Randolph é o relator, a PEC é da nossa autoria. Falei com o Fernando para que fizesse o preparo na Câmara dos Deputados para que a gente aprove logo, passe para a Câmara dos Deputados e traga o retorno, né, de uma política fiscal que entenda aquilo que é tão difícil fazer em política. Desde o meu primeiro mandato, e todo mundo já ouviu isso em algum momento na vida, de que saneamento é saúde. E a gente tem dificuldade de explicar que o tratamento tributário tem que ser de política pública e política de saúde. E isso está claro hoje, quando 2 bilhões de pessoas não contam com água potável no mundo. O que a gente explica agora, nas vésperas da COP, se não for uma articulação bem feita, no sentido de aprovar um novo tratamento tributário, a clareza nos investimentos para saneamento em todas as suas versões, no resíduo sólido também, uma série de políticas que se encontrem aí para o bem-estar e para o desenvolvimento do país. Então, nós continuamos lá, estou muito feliz, porque eu vi aqui a minha Itaguatins, no estado do Tocantins, transmitida aqui no filme, fica numa belíssima região, na beira do rio Tocantins, um rio preservado, que tem belezas naturais incríveis. E, para encerrar, eu vou agradecer o convite e convidar a todos para que conheçam também o Jalapão. Muito obrigado a todos. Obrigada, senador. E, para encerrar esse momento, convido ao palco a governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Obrigada. Bom dia. Agradecer muito a Cristiane a oportunidade da gente estar aqui. Eu tive na semana passada, eu me perdi um pouco no tempo, já vim mais de 90 vezes a Brasília desde que assumi o governo, ou talvez há 15 dias, com o ministro Jader, conversando sobre a nossa concessão na Casa Civil, e, de imediato, recebi o convite para estar aqui, disse que estaria em todos os fóruns que trate de concessão e de saneamento no Brasil. Eu quero agradecer essa oportunidade, cumprimentar Fernando Monteiro, nosso deputado federal, o senador que aqui falou, Eduardo Gomes, me desculpe, senador, cumprimentar Rogério e pedir a João que me ajude na organização do meu tempo e contar algumas histórias para vocês. Eu não sou contadora de história, mas eu preciso fazer um relato. A bola da vez agora na concessão de saneamento no Brasil é Pernambuco. E como é que a gente chegou até aqui? Nós temos no estado de Pernambuco, incrustado no Nordeste brasileiro, uma população de 9,5 milhões de habitantes, onde ainda, em janeiro de 23, 2 milhões de pessoas não têm acesso à água, onde a gente tem 20% de coleta e tratamento de esgoto, dados de janeiro de 2023. Eu sempre discuti com a Ana, ainda quando fui prefeita de Caruaru, secretária de Criança e Juventude do Governo do Estado, sobre todas as discussões do próprio Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, porque eles são autodeclaratórios. E isso é um risco. Me permitam dizer, eu sou procuradora do Estado de carreira, há 20 anos
eu assumi como procuradora. Antes disso, eu fui delegada da Polícia Federal por pouco mais de 2 anos. Antes disso, eu fui advogada do Banco do Nordeste. E eu pensei que eu ia atuar em Direito Regulatório, vim para cá para fazer uma pós-graduação na FGV, em Direito Econômico e Empresarial, mas quis o destino que eu pudesse estar aqui como governadora de Pernambuco, liderando o processo de concessão da Compesa. Eu venho de uma cidade de 400 mil habitantes, que fica no agreste pernambucano, onde a gente tem o pior balanço hídrico do país, mais gente e menos água. 25% da população pernambucana está aí. Então, essa história de ligar bomba, de desligar bomba, de ter cisterna, da caixa d'água ser parte da paisagem, de pessoas que têm balcão na cozinha, mas nunca tiveram uma torneira para ligar água, porque a água não chega, de pessoas de 70, 80 anos que nunca tiveram direito a tomar banho de pé, de senhores e senhoras que ainda se acordam às 3 horas da manhã para buscar água e ter a cabeça chata, como seu Pedro, lá no interior de Sertânia, onde a gente botou água tratada agora pela primeira vez na casa dele. Ele saía às 3 horas da manhã para pegar 2 levas d'água para ele, para a família dele e para a família da cunhada dele, que ficou viúva muito cedo e não tinha quem carregasse água para ela. Dentro desse contexto, que em janeiro de 23, eu cheguei ao governo de Pernambuco. Os dados de Pernambuco são alarmantes. A gente ainda tem muita gente sem acesso à água, e quando a gente fala sobre isso no Sudeste brasileiro, e eu sempre tratei desse tema, as pessoas ainda tomam muito susto. Mas como assim que há comunidades inteiras, as cidades que passaram 3 anos sem acesso à água, né, como que a população que nunca teve acesso à água que tivesse encanada, nem água tratada no seu município. Conta a história de Carnalbeira da Penha, uma cidade no sertão de Taparica, que, pela primeira vez, a partir do investimento nosso, conseguiu receber água tratada na torneira da casa da população. Incidência de câncer, incidência de todo tipo de doença. Na cidade de Jaqueira, da mesma forma. E tantas outras que a gente está fazendo investimento. O que é que nós decidimos fazer? Recriamos a Secretaria de Recursos Hídricos, que foi extinta no governo anterior, e colocamos foco e luz, dizendo que água e saneamento são prioridade para o nosso Estado. Recebemos pela Compesa uma companhia em péssimas condições financeiras, com contratos muito ruins de performance, e estamos investindo nela. Como parar obras e investimentos para além da necessidade de concessão, que já era no horizonte, obviamente, imprescindível em Pernambuco, para a gente atingir, não o marco regulatório de saneamento, mas dados básicos de cidadania e dignidade para o nosso povo. O que é que a gente fez? Lançamos o programa Águas de Pernambuco, conseguimos levantar em operações de crédito, em organização das contas, 6 bilhões de reais de investimento. Retomamos obras paralisadas ou andando a ritmo muito lento, como obras como a Adutora do Agreste. A Adutora do Agreste é a maior obra hídrica em execução no Brasil, parte do trecho leste da transposição de São Francisco, que ainda não estava conseguindo entregar a contento a água do São Francisco na casa da população. A gente colocou o dinheiro na frente em operações de crédito, esperando o ressarcimento do governo federal, porque isso entrou no PAC e a gente não parou a obra. Obra de adutoras, como de Serra Azul, que leva da zona da Mata Sul até o agreste pernambucano água para onde a gente precisa. A gente é um Estado que carece de grandes obras adutoras, considerando que a gente não tem produção de água perto de onde as pessoas vivem, especialmente no agreste, no sertão pernambucano, e essas grandes obras hídricas, elas andavam a ritmo muito lento em Pernambuco. A obra de Cerro Azul, financiada pelo Banco Mundial, por exemplo, a gente está há 2 anos em teste com ela, porque tivemos muito problema na execução dela, e a gente, finalmente, em outubro desse ano, nós vamos conseguir garantir ela funcionando. Então, essas grandes... O professor Amir Cirilo está aqui, ele entende muito mais de recurso hídrico do que eu. Fui buscar pessoas que tivessem capacidade e conhecimento técnico adequado para que a gente pudesse fazer os investimentos de maneira correta. Temos um time de PPP e concessão, que é formado por pessoas da Caixa Econômica Federal, Ministério do Planejamento, cedidos ao governo de Pernambuco, além de uma extrema parceria com o Ministério das Cidades, a quem agradeço ao ministro Jader, com o Ministério da Casa Civil, agradeço ao ministro Rui, agradeço ao BNDES, que tem modelado, e a gente foi aprendendo um pouco com as concessões anteriores, vocês viram o nosso edital, e buscamos minimizar os erros que a gente conseguiu identificar na execução do que foi feito de pouco tempo para cá, nessas concessões que aconteceram desde a edição do novo marco regulatório de saneamento no Brasil. Optamos por um modelo híbrido, onde a gente não tivesse o estouramento da outorga como sendo um fator fundamental para o equilíbrio de caixa do governo.
criamos um fundo de universalização do saneamento, Fernando Monteiro. Então, todo o recurso que a gente tiver de outorga será destinado a este fundo para obras de produção de água, porque a gente precisa garantir a Compesa como grande fornecedora de água ao tempo em que a gente faz a terceirização, né, a concessão dos serviços de distribuição de água e de tratamento de esgoto. Então, obras caras e grandes, como que levam 300 milhões de reais para o Sertão do Araripe, recurso de operação de crédito e fundo de universalização. Nós passamos 120 dias com audiência pública, ouvimos mais de 1.100 sugestões, incorporamos cerca de 30% dessas sugestões. O nosso edital está há cerca de 90 dias no Tribunal de Contas do Estado, a cargo do conselheiro Disseu, com um time muito competente formado por ele, e nosso time conversa com ele todos os dias. Hoje tem uma reunião que é definidora, onde ele vai apresentar os pontos críticos sobre o ponto de vista da compreensão deles, que a gente precisa fazer para garantir que, do ponto de vista do Tribunal de Contas do Estado, a gente não tenha solavancos. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Ingressaram com muitos pedidos de cautelar. Muitos. Mas a gente vem fazendo as coisas de um jeito muito transparente. A gente tem dialogado muito com os municípios, com as micro-regiões, com a população de maneira geral, com os órgãos de controle. E nenhuma cautelar foi concedida. Não quer dizer que pode não acontecer pela frente, mas o que foi construído até agora é muito sólido, né? Porque foi construído por gente séria, comprometida, que quer fazer o saneamento acontecer em Pernambuco. Nós faremos o programa mais bonito do Brasil, porque será onde ele vai ter um resultado mais eficiente no Brasil. Será uma transformação social e econômica no Estado. Eu venho de uma região onde as pessoas se acostumaram a não ter acesso à água. Ontem mesmo, eu tenho um time que está perfurando poço na minha cidade, e Adalto, que era um menino que trabalhava na cidade, e que era da zona rural, e foi para a cidade trabalhar, e desistiu e perdeu o emprego dele, e a gente treinou ele, quando eu era prefeita de Caruaru, e eu fui por 2 mandatos, em agrofloresta. E quando ele começou a produzir, para quem quiser conhecer, Quintal Produtivo, o quintal produtivo dele, ele começou a ganhar dinheiro em agrofloresta. E é numa região que tem água, mas na terra dele não tinha água disponível. Quando eu saí da prefeitura, ele já empregava 6 pessoas, e ontem eu consegui perfurar o poço no quintal produtivo dele. A gente fez um programa de saneamento ambiental rural, onde a gente identificou as áreas que não serão atendidas pela Compesa, e nós temos dinheiro investido sendo lá. Acabei de assinar com o Banco Mundial 600 milhões de reais de investimento para as comunidades que são mais dispersas, para poder ter acesso à água. Mas a gente conseguiu recursos do PAC, do governo federal, tem recursos de operações de crédito da Caixa Econômica Federal, que já estão sendo utilizados para poder garantir atendimento à água para essa população. É água como direito básico: água para beber, água para cozinhar, água para tomar banho, água para lavar roupa, e para a gente poder trabalhar também água para o setor produtivo. Temos, na transposição de São Francisco, uma grande oportunidade com irrigação. Pernambuco já é o maior produtor e exportador de frutas do Brasil, e a gente pode fazer muito mais. O nosso Estado tem um potencial extraordinário, é um lugar seguro para investir. Eu digo que não sou sócia de empreendimento nenhum em Pernambuco, se não for sócia do sucesso de vocês no Estado. Conseguimos, depois de muito tempo de disputa e de arenga judicial e administrativa, com a BRK ambiental, com a terceirização clássica que houve no saneamento e tratamento de esgoto na região metropolitana do Recife, que foi vencida pela Odebrecht, mas depois da Lava Jato, vendida à BRK, sentar com eles, e a gente conseguiu voltar em investimentos acontecendo na região metropolitana do Recife. Com isso, por exemplo, só numa obra de colocar em funcionamento uma estação de tratamento que estava pronta há anos e que não foi colocada em funcionamento pela falta de capacidade do Estado de dialogar com a BRK, 40% de tratamento de esgoto do Recife sendo feito e conseguido a gente revitalizar a bacia do Pina no Recife. Então, sobre segurança jurídica, sobre estabilidade, sobre um lugar seguro onde os senhores podem investir o seu dinheiro. Vamos fazer concurso público para a ARP, no processo de fortalecimento da agência reguladora, já estamos com isso desenhado. Muito em breve a gente está lançando o edital, e o que a gente quer é vocês participando do leilão. A gente fez a maior tarifa social do Brasil, a primeira do Brasil, 500 mil lares contemplados, com tarifas de R$ 27,00 para esgoto e R$ 27,00 para água. A gente ainda tem uma tarifa excepcionalíssima, de R$ 9,00 para um público muito específico, cerca de 9 mil pessoas.
mas isso já está tudo em funcionamento com a tarifa dosada, e o que a gente já tem a previsão de qual vai ser o aumento da tarifa em novembro do ano que vem. Aumento módico, qualidade e segurança para que não haja solavancos em aumento extraordinário de tarifa, porque a gente quer estabilidade para vocês e para nós, para a política e para o povo, e para o investidor poder saber que vai investir num lugar onde tudo que nós vamos fazer é para garantir que o seu investimento possa ser feito da melhor forma possível. Pernambuco voltou a crescer, a gente está investindo hoje, em vez de 3% de 2023, 12% da receita corrente líquida esse ano, são 6 bilhões de reais de investimento que estão acontecendo em todas as áreas do nosso Estado. E isso faz com que, quando vocês conversem com os parceiros privados que estão investindo em Pernambuco, eles são os nossos maiores embaixadores. Conversem com eles sobre a forma de nós tratarmos, sobre a lisura dos processos, sobre a transparência no trato, sobre a capacidade e profissionalismo do nosso time e sobre como Pernambuco está de portas abertas para poder receber investimento. A gente quer o Estado crescendo, mas não deixando ninguém para trás. Seremos rigorosos na busca das metas de qualidade e de quantidade, ao mesmo tempo que também serei muito rigorosa na busca dos meus, para que eu possa entregar para vocês tudo aquilo que eu me comprometi em fazê-lo. Quero agradecer muito a Cristiane, da Bicom, certamente eu já estourei o meu tempo, e me colocar à disposição de todos, junto com o time do governo de Pernambuco, para tirar todas as dúvidas. A meta é que a gente possa, sonhando aqui e trabalhando por isso, lançar o edital ainda durante esse mês de agosto, iniciozinho de setembro, no máximo, para que esse leilão aconteça entre novembro e dezembro, a gente bata o martelo na B3, em São Paulo, e a gente já possa ter os investimentos de vocês acontecendo em janeiro do ano que vem, no meu estado. Então, muito obrigada, que Deus abençoe a todos.